Cristo. Amém. Muito se diz nos nossos dias que estamos em meio a uma guerra cultural. Evidentemente, eu preciso tratar do que vou falar com respeito. Respeito e amor a muitos irmãos em Cristo, pastores fiéis, que têm falado muito sobre a guerra cultural. Mas isso, para muitos dos meus contemporâneos, parece ser o problema do hoje, do imediato. No mundo em que vivemos, precisamos pregar o Evangelho a fim de enfrentar esta grande batalha, aonde a verdade é subjetiva, então já não há mais verdade neste mundo. Há aquelas pessoas que buscam todo tipo de instrução fora de Deus, fora dessa herança cultural judaico-cristã. São de fato aqueles que têm entendimento do mundo, que enxergam as coisas, que têm luz e sabem muito bem aonde querem chegar. É pela ciência do mundo, a ciência que diz não existir um Criador, pelas evidências que dizem eles ter, que se encontram então na real sabedoria. E nessa filosofia de mundo, nessa visão de mundo dos dias de hoje, se promove através dessa linguagem verdadeiro amor, verdadeira harmonia, as soluções reais e definitivas para uma paz mundial. Se seguirmos as instruções dessa cultura caída, se seguirmos essa direção de romper com toda a herança cristã que principalmente o ocidente deste mundo carrega em sua cultura, em sua essência, verdadeiramente romperemos com todo ódio, com todo engano, com todos os falsos caminhos. Cessarão as guerras, virá a paz. Viveremos num mundo unido, preferencialmente com um governo unido, com uma moeda única, com uma conduta única. E a base de todas essas coisas é rompermos com qualquer que seja a ideia de um Deus que governa todas as coisas, e principalmente do Deus cristão. Esta é a grande e apoteótica proclamação dos profetas de Satanás, que proclamam o evangelho da morte nos dias de hoje. Contudo, porém, entretanto, com respeito e amor aos meus contemporâneos, discordo deles de que a guerra cultural é o tema central dos nossos dias. A guerra cultural, na verdade, meus irmãos e irmãs, é o tema central de toda a história do cristianismo, até que Jesus volte. Ouçam as palavras de João, ouça como eles, com amor e compaixão, fala aos seus ouvintes, ou aos seus leitores. Ele os ama, eles são queridos de Deus, eles os trata como um presbítero já idoso, um apóstolo já no fim de sua vida e carreira, chamando-nos de filhinhos. Ele exalta a comunhão com Cristo e da igreja com Cristo, não de indivíduos, mas do corpo de Cristo com o seu Senhor. E ele diz que prega esta mensagem tão desafiadora para que sua alegria seja completa. Talvez o apóstolo João já pudesse, neste momento de sua vida, estando ele já idoso, muito provavelmente, quando ele compôs
e compilou esta carta, esta epístola, pudesse já estar dizendo, como o seu colega Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Talvez já idoso e olhando para a igreja de Cristo, mesmo com todas as suas mazelas, o apóstolo João pudesse dizer: olha, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. A igreja, com todos os problemas, permanece. Os apóstolos todos se foram. Quão grande perseguição sofremos, quão grandes lutas teológicas no seio da igreja de Cristo, mas ainda estamos caminhando, ainda progredimos. Jesus vai reinar sempre sobre a sua igreja. Haverei eu de descansar, mas não. O apóstolo João se vê desafiado porque ele entende que a guerra da igreja em todos os tempos precisa ser duramente pleiteada, a tempo e a fora de tempo. Os mais jovens pastores, como por exemplo quando o apóstolo Paulo se dirige a Timóteo, devem ser fiéis, devem pregar a palavra, devem se tornar padrão. Mas também os apóstolos, presbíteros e os pastores já vividos e idosos devem continuar, mesmo que já não tenham mais o vigor da mocidade, mas no vigor espiritual, proclamando a mensagem de Cristo Jesus. E nessa noite, meus irmãos, completando e continuando a nossa série de exposições em 1 João, nós precisamos enxergar como o Evangelho é a única base para que possamos encontrar luz, vida, paz, amor e verdade. Sem o Evangelho de Cristo não há verdade. E nada, contrapondo-se ao texto de Colossenses, nada subsistirá. Devemos guerrear a guerra cultural, que não é dos nossos dias. Devemos guerrear a guerra do Evangelho, para que a verdade de Cristo jamais cesse de ser proclamada, e para que a luz do Senhor Jesus continue a brilhar sobre o seu povo, dia e noite. Vejamos, nos outros domingos, eu então mostrei aos irmãos como nesse primeiro capítulo, João já está de uma forma direta e clara, combatendo uma das grandes falácias e um dos grandes afrontas à fé evangélica na igreja do primeiro século, que era chamado o gnosticismo. Prestem bem atenção. O gnosticismo, uma das muitas filosofias gregas daqueles dias, não entrou na igreja de Cristo, e eu disse isso na semana passada, assim: olha, agora somos gnósticos. Mas pouco a pouco, alguns pensamentos, algumas ideias, algumas condutas foram tomando um tipo de roupagem cristã, foram adequando a linguagem, foram usando os termos do texto bíblico, foram atribuindo a Cristo suas ideias, e aí assim então se tornou um grande mal, um câncer na vida da igreja de Cristo. Mudou-se então a ideia a respeito de quem era Jesus, e essa na verdade sempre será, meus irmãos, a grande arma de Satanás no mundo, em todas as eras, até que Cristo volte. O primeiro passo e a primeira grande arma é corromper a nossa fé a respeito do Cristo, do Filho de Deus. Sempre. Nos dias de hoje, somos chamados
a ver Jesus como um tipo de hippie. Ou me lembra muito, eu acho que já citei aqui, a música de Vencedores por Cristo, ainda da época dos meus pais, quando mais ou menos dizem: muito embora um só Jesus exista, tão poucos sabem bem o que ele é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. O mundo sempre olha para Jesus com até grande admiração, mas querem fazer de Jesus um tipo esdrúxulo de Che Guevara. Querem comparar Jesus com Mahatma Gandhi. Querem olhar para Jesus como um tipo de monge budista. Os budistas falam que Jesus foi um grande profeta de luz. Os muçulmanos dizem que Jesus era um profeta da verdade, um grande homem de Deus. E várias outras religiões no mundo falam sobre Jesus de forma bela, mas sem a verdade bíblica. O que Jesus não é novidade nos dias de João, nem mesmo nos nossos dias, pois nós temos a lei de Deus e as sagradas escrituras. Nós vimos, por exemplo, na manhã desse dia, na exposição ali do texto de Ruth, que a promessa de Deus a respeito de um rei perfeito, generoso, que ama a sua lei, que guarda no coração a lei, Deus já havia dado para o povo ainda no deserto, e está registrado em Deuteronômio capítulo 16. O Evangelho de Cristo não é novo. O Evangelho de Cristo está diante dos olhos de todos aqueles que conhecem a Deus, desde Gênesis 1, sendo exaltado, por exemplo, em Gênesis 3, quando há a promessa da semente da mulher que pisará a cabeça da semente da serpente. Em Gênesis 5, quando o pai de Noé afirma que Noé seria aquele que traria descanso aos homens do mundo caído por todos os dias de trabalho. E o descanso que Deus traz em Noé é a destruição do dilúvio e a preservação de uma só família. Não houve descanso de fato. Toda a perspectiva de um rei verdadeiro, do Messias, do Cristo de Deus, da vinda de um Consolador, do descanso eterno, da verdade, da lei, do condutor, do profeta, do sacerdote e do rei, é apresentado por toda a Escritura. Mas a igreja no primeiro século, assim como a nossa igreja, está sendo atacada. E dizem agora, então, nos dias de João, os gnósticos, que Jesus, sendo uma alma pura e perfeita, um espírito puro e perfeito, não poderia se encarnar, pois a carne é corrupta. Não poderia se encarnar e se manter perfeito. Então Jesus foi de fato um tipo de espírito de luz, que viveu aparentemente como um homem. Todos que o olhavam viam um homem, mas ele não era homem. E com isso, eles deturpavam toda a doutrina a respeito do pecado, do preço do pecado, do pagamento do preço do pecado, da justificação pela obra de Cristo e da justiça pela fé em Cristo somente. O Senhor, Deus, então, tem toda a doutrina exposta da salvação deste mundo na pessoa de Cristo. E Satanás, dentro desta visão gnóstica, começa a dizer: não há um Cristo encarnado. E se não há um Cristo encarnado, não há remissão de pecados, porque de fato nem pecado existe. Este é um conceito de tradição humana. Diziam então estes cristãos, ou pseudo-cristãos, falsos profetas, que
que aderiram a esta visão da filosofia gnóstica e implementaram-na ao Evangelho de Cristo, distorcendo e corrompendo o Evangelho na sua essência. Agora, a partir do versículo de número 1 do capítulo 2, o apóstolo João, com todo o seu amor, com toda essa visão paternal de um pastor que ama a igreja de Cristo, daquele que foi agraciado por Deus com este trato de pai adotivo do rebanho de Jesus, o pai terreno que cuida dos filhos de Cristo, e ele diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso é muito importante aqui. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que nós já ouvimos as duas últimas mensagens, e Zé Carlos, então logo a gente põe no YouTube, para quem não ouviu, não estava aqui presente, possa ouvir e entender a sequência. É que ele está dizendo então que há um grande problema, e o problema que fere o cerne da comunhão da igreja, quando homens e mulheres afirmando que Jesus não se encarnou, agora eles afirmam: nós não cometemos pecado. Mesmo que haja a bebedice, a imoralidade sexual, mesmo que haja a afronta, mesmo que não haja amor entre os irmãos, mesmo que haja divisão nas famílias, mesmo que haja rebeldia dos filhos contra os pais, mesmo que todo esse tipo de atitude aconteça no seio da igreja, isso não é pecado. Porque na verdade nossa alma é purificada pelo Espírito de Cristo, e nós pecamos na carne, e aquilo que está na carne, fica na carne. E se Jesus não se encarnou, ele então, sendo um Espírito perfeito, ele só lida com o nosso espírito. E se nós oramos, meditamos, clamamos a Ele, independente de qual seja o pecado que cometamos nessa vida, na carne, não somos pecadores. E ele diz então que este problema nos afasta do Senhor e nos faz enganadores, que querem enganar aos outros, mas enganam a si mesmo. E agora, neste ponto do versículo de número 1 do capítulo 2, ele diz: convencido já o seu ouvinte, e tendo argumentado que sim, somos nós pecadores, e precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus, sabendo que Ele é fiel, sabendo que Ele é justo e Ele é perdoador, agora João está dizendo: eu lhes digo estas coisas para que não pequeis. Isso é muito importante, porque o que João quer é que a unidade da igreja seja mantida na decisão outorgada pela graça do Espírito de Deus no coração de cada um de nós, de não vivermos em pecado, para que não leiamos o versículo de número 9 e, tendo a verdade das Escrituras, ainda deturpemos essa verdade no nosso coração, dizendo: olha, pecamos mesmo, somos maus, vivemos essa vida caída, mas nós podemos fazer o seguinte: confessarmos os nossos pecados e encontrarmos o perdão. O que vai de encontro e é uma mentira aplicada em sua essência contra o Evangelho. E digo por quê? Porque a confissão de pecados está diretamente atrelada ao arrependimento e ao abandono do pecado. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, homens que vivem no pecado, e principalmente nesses dias, que estão tomados por essa filosofia podre, fétida, podem muito bem usar o argumento exclusivo do versículo 9 e dizer: olha, ok, somos pecadores, mas continuaremos pecadores. Vamos continuar vivendo no pecado. Ainda não fomos aperfeiçoados. E se temos agora o Espírito vivificado por Cristo, continuamos na carne. E a carne é má.
então continuaremos pecando. E aquilo que é uma consequência da nossa natureza caída, e que nós temos que lutar contra ela, e viver enfrentando-a diariamente, pode se tornar para muitos uma desculpa para praticarmos deliberadamente o pecado. Então aquele que ouve Jesus dizendo que o homem que olha para uma mulher com um olhar impuro já adulterou, se ele não tem Cristo no seu coração, e se ele não tem a verdade no seu coração, e não caminha na luz de Cristo, ele chega a qual conclusão? Bom, se somente com os olhos eu já pequei, pecarei por completo. Aquele que ouve Jesus dizendo que o que odeia o seu irmão é na verdade assassino, ele diz, bom, se eu estou em dissensão com o meu irmão, serei como Lameque, e não o pai de Noé, descendente de Sete. Serei como Lameque, descendente de Caim. E direi, um homem me esbarrou, o outro tentou me ferir, e eu matei os dois. Pois Deus diz que julgaria aquele que afrontasse Caim 7 vezes. E eu, Lameque, ferirei aqueles que me afrontarem 70 vezes 7. Aqueles que estão em dissensão contra seus irmãos, dizem, poderei me vingar da forma que quiser, porque afinal de contas, se eu tenho um problema, um ódio, um rancor no meu coração contra o meu irmão, já sou assassino, que seja eu de fato assassino. É simples. Se você sabe que será preso porque pensou em roubar e vai pagar toda a pena numa cadeia por ter pensado em roubar, e se você é um ímpio e não tem Cristo no seu coração, o que você fará? Roubarei. A tragédia que nós vemos diariamente, que muitas das mídias, das grandes mídias querem esconder, mas que nós temos nas mídias sociais todos os dias, do que acontece, por exemplo, hoje no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ali há uma lei que diz que até cerca de $950 mil roubado não se pode imputar crime e não se pode prender a pessoa, ela não pode ser processada por isso. O resultado disso qual é? As lojas sendo assaltadas de uma forma avassaladora, arrastões inteiros, e pessoas entrando descontroladas com sacos na mão, com latas de lixo, e enchendo aquilo com aquilo que não lhes pertencem, e roubando e saindo porta fora com tudo aquilo que o Estado lhe permite, porque se não é mais crime, se ninguém mais vai me punir, faço o que bem entender. Mas João, com todo amor, veja, o termo é muito especial, filhinhos. Eu tenho esse termo com muito apego no meu coração. Era assim que meu avô, pai de minha mãe, chamava todos os seus netos. Até hoje, quando a gente se lembra do vovô, a primeira coisa que todos os netos se lembram é que o vovô dizia assim, filhinho. Para as meninas, filhinha. E mesmo quando o vovô vinha de uma forma bem firme nos exortar, que o vovô era um homem crente, um homem muito firme, ele tinha assim aquele espírito bonachão de vovô com a gente, mas o vovô sabia nos corrigir, nos exortar. Da mesma forma ele nos tratava, filhinho, e aí então nos corrigia. O apóstolo João, da mesma forma, chama os seus leitores, as ovelhas de Cristo Jesus, de filhinhos. Ele diz, escrevo, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Àqueles que reconhecem que os seus pecados são perdoados por um Deus justo e fiel, não desejam pecar. Prestem bem atenção. Quem expôs essa verdade teológica de uma forma perfeita foi Agostinho de Hipona. Em um dito, na verdade, numa estrutura teológica, Agostinho mostra que o homem, antes da queda, ele tinha uma possibilidade de escolha
E Agostinho diz então que o homem era um homem, e a afirmação sobre o coração do homem era: posso pecar. O homem era livre do pecado, mas ele, podendo escolher, ele poderia pecar. Em consequência da queda e do pecado, o homem agora debaixo da maldição do pecado e do domínio das trevas, Agostinho afirma que então este homem não posso não pecar. O segundo momento do homem, e o homem sem Deus, ele é um homem que ele não pode não pecar. Ele foi extirpado das suas escolhas, e ele é por natureza inimigo de Deus. Mas agora, no advento do Evangelho e em Cristo Jesus, todo aquele que conhece a Jesus e é salvo pela fé nele somente, tem uma nova possibilidade. E a possibilidade, o estado que vivemos no Evangelho e ainda na espera da volta de Cristo é: posso não pecar. Ou seja, somos pecadores, sim, mas a lei do Senhor nos ensina de tal forma e nos convence, e o Espírito Santo pode conduzir o nosso coração a não cometermos o pecado. Nós nos iramos, mas somos seguros de não pecar. Nós olhamos, mas não caminhamos para o pecado. Nós ouvimos o mal, mas não partilhamos o mal com os nossos lábios. Nós estamos aflitos e muitas vezes estamos distantes do Senhor, nosso coração está sedento e já sem Cristo por muitos dias, sem a sua palavra, sem oração, nos sentimos desesperados e clamamos: Senhor, salva-me. Quando somos tentados pelo pecado, mesmo que em muitos aspectos caindo no pecado, nós odiamos o pecado, nós temos vergonha do pecado e por isso confessamos o nosso pecado. João está então reforçando o versículo 9 do capítulo 1 com o argumento do versículo de número 2, que podemos confessar os nossos pecados e podemos caminhar em vida de luz, não em pecado. E podemos fazer isso sabendo que, ao confessarmos o nosso pecado, Jesus não é somente quem ouve para perdoar, mas Jesus é aquele quem advoga em nosso favor. Jesus é aquele quem intercede em nosso favor. E Jesus é aquele quem apresenta a nossa defesa. E vejam, por que ele pode ser o nosso advogado? Porque ele é o justo. O que Jesus apresenta no juízo de Deus contra cada um dos eleitos de Deus não é a minha justiça, a sua justiça. Jesus não é um advogado que junta provas, que coleta argumentos, que estuda a lei para encontrar brechas na lei. Jesus é o advogado que se apresenta como prova e diz: na minha justiça, meus filhos não serão punidos. Nas minhas obras não há brecha na lei, mas eu cumpri a lei em favor de cada um. Jesus nos apresenta diante do juízo de Deus e diz: eu sou justo por Aniel, eu sou justo por Antônio, eu sou justo por Flávia, eu sou justo por Giovana. Jesus é o nosso advogado e nós podemos viver com Jesus, não desejando o pecado, mas se pecarmos, confessando os nossos pecados, porque o advogado em que nos defende não apresenta as nossas obras para nos defender, mas ele se apresenta como nossa defesa. Que advogado perfeito, que juízo perfeito. E é por isso, meus irmãos, que João então diz à igreja de Jesus: não peques mais. Não amem o pecado, não
não vivam o pecado, não desejem o pecado, não se alegrem com o pecado, não premeditem o pecado. Fujam, se afastem do pecado, enfrentem a Satanás, rejeitem a Satanás, revistam-se da armadura de Deus, meditem na palavra dia e noite, amem a lei do Senhor, ela lhes guarda, ela lhes protege. Estejam juntos com Cristo diariamente e humildemente clamem: vem Jesus, meu justo advogado, e me justifica. Mas vejam, no versículo de número 9, ele diz não só que o Senhor, Ele é fiel para nos perdoar, mas Ele é para nos purificar. E é por isso que João está dizendo: estas coisas vos digo para que não pequeis. Porque se o pecado bater na porta do seu coração, e ele bate, se o pecado afrontar os seus olhos, e ele afronta, se Satanás colocar armadilhas nos nossos caminhos, e ele coloca, nós poderemos dizer: o meu justo juiz, o meu Salvador, aquele que me perdoa, ele também me purifica. E nós poderemos de repente usar de um antigo hino que cantamos como um tipo de oração memorizada, e poderemos dizer: mais pureza dá-me. Ah, meus irmãos e irmãs, vejam, se nós temos a Jesus como aquele que nos perdoa, como aquele que nos justifica e nos defende, e como aquele que nos purifica, nós podemos sim não pecar. Mas Agostinho continua o seu argumento e ele diz que no momento em que Jesus voltar em glória e majestade, e os corpos físicos que foram sepultados forem levantados da terra, e as almas dos eleitos em Cristo vierem do céu com o Senhor Jesus, e se encontrarem com seus corpos, e forem dados a eles corpos glorificados, à imagem da perfeita varonilidade de Cristo Jesus, a partir daquele momento, nós estaremos num estágio de glória com Jesus, e nós viveremos num estágio onde Agostinho afirma: não posso pecar. Ah, meus irmãos, existem dois argumentos na mesma fala de João. O primeiro é que nós, no dia de hoje, ou em qualquer dia que estivermos caminhando nessa semana, nos lembremos de Jesus, estejamos guardados em Jesus, perdoados, justificados e purificados, para que quando formos tentados pelas armadilhas de Satanás, tenhamos a Cristo como a verdadeira armadura, e revestidos de Cristo, possamos dizer: Senhor, livra-me de pecar. Mas ao mesmo tempo, João também está dizendo que ele diz essas coisas para que todos aqueles que são os eleitos do Senhor, perseverando na fé em Cristo e preservados na aliança com Deus em Cristo Jesus, no seio da sua igreja, possam chegar até o dia final, aonde nós não mais pecaremos. Estas coisas vos digo para que não pequeis. O Evangelho, ele é transformador de tal maneira que nos livra do pecado hoje. Nós que ainda somos pecadores, que lutamos contra esta natureza, a natureza caída, a qual herdamos de nossos pais, e a natureza de Cristo,
que o Espírito derrama em nossos corações e lutamos todos os dias. Contudo, porém, entretanto, essa luta terá fim. Então o apóstolo João está dizendo à igreja de Cristo Jesus: permaneça em Cristo, permaneça em Cristo, permaneçamos unidos uns com os outros, para que possamos permanecer em Cristo, ou na verdade, permaneçamos em Cristo, para que possamos permanecer unidos, pois a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, a fim de que, no dia final, que o Pai já escolheu e determinou, e que nós não sabemos quando virá, naquele dia maravilhoso, nós sejamos revestidos da glória de Cristo e nunca mais pecaremos. Não haverá mais a possibilidade do pecado e o nosso coração não se inclinará mais para o pecado. O nosso coração será de Cristo por completo e Cristo será nosso por completo. Estaremos, na verdade, na luz eterna, e a imagem gloriosa da Nova Jerusalém é de plena luz. A verdade não será mais uma teoria a ser discutida com os loucos deste mundo. A verdade será plena e plenamente encarnada e plenamente revelada. E todos aqueles que afrontaram a Deus, negando a sua verdade e trocando-a pela loucura deste mundo, serão confrontados de tal maneira em que todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos e irmãs, da mesma forma que João nos diz na noite desse dia, que devemos conhecer a Cristo Jesus encarnado, reconhecer que somos pecadores no coração e na carne, que somos de fato integralmente devedores contra Deus, mas que essa realidade deve nos trazer a libertação e não o temor, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas vejam, estas coisas nos são ditas não para que pequemos liberalmente e aí então confessemos. Há uma doutrina tenebrosa que tomou conta do cristianismo e até hoje corrompe muitas pessoas. A ideia do confessionário e da confissão de pecados a um sacerdote cristão. Não há nada nas Escrituras que afirmem a este respeito. Vejam, por exemplo, como o Senhor Jesus trata da disciplina da igreja em Mateus 18. Diz que se o irmão tem algo contra você, procura teu irmão, e que se ele se arrepender, ganhou o irmão, ganhou o coração do irmão. Olhem, por exemplo, para Tiago, no capítulo de número 5, e vejam como Tiago trata a presença dos presbíteros na vida de alguém que está enfermo. Diz: se está enfermo, os presbíteros impõem as mãos e oram com o irmão. E ele completa, porque ele está falando sobre o corpo e a alma. E ele está dizendo: e se há pecados a ser confessados, eles confessem o pecado aos presbíteros, se arrepende e será livre de toda enfermidade. Ele está fazendo um paralelo entre enfermidade física e enfermidade espiritual, mostrando não que enfermidade física é resultado de enfermidade espiritual, mas que assim como nós devemos zelar pelo nosso corpo e devemos cuidar e tomar os remédios necessários e as medidas necessárias para lutar contra a enfermidade física, nós devemos ter um cuidado ainda mais especial para lutar contra a enfermidade da alma. É muito mais importante que presbíteros visitem, pastoreiem, disciplinem e doutrinem os crentes para que não pequem, do que as visitas pastorais nos leitos de morte dos hospitais. Sim, todo crente que está enfermo deve ser visitado com diligência por seu pastor e seus presbíteros, e eles devem ser alvo das nossas orações diárias. E nós devemos levar o consolo da palavra nos hospitais, para crentes e descrentes,
é um grande local de evangelismo. As pessoas fragilizadas, com o coração quebrantado, tomadas por doenças, são aptas, muitas vezes, é um instrumento do Espírito Santo para quebrantá-los. Mas Tiago está dizendo que os presbíteros devem também cuidar do coração dos irmãos da igreja. E que se alguém, mesmo que não esteja fisicamente enfermo, cometeu pecados, que confesse os seus pecados. E confessando os seus pecados, será ele perdoado. É isso que Tiago diz. É exatamente o que João está dizendo. João está dizendo: não viva deliberadamente em pecado. Confesse e seja ganho o seu coração. As palavras de Mateus 18. Confesse e seja purificado da sua enfermidade espiritual, nas palavras de Tiago. Confesse e seja purificado nas palavras de João. Todas elas, obviamente, palavra de Deus. Mas isso nós só temos condição de fazer. E o Senhor é tão bom, o Senhor é tão generoso, que Ele nos dá sempre um alvo. Nós temos metas. Nenhuma dessas metas são para alcançarmos por nós mesmos a salvação. Jamais alcançaremos nada de Deus por nossas forças, mas o Senhor nos dá tarefas, metas, alvos, e nos promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E obviamente que o alvo final, a meta final, o grande destino final, é a glória de Cristo na Nova Jerusalém, um local aonde não haverá mais lágrima, um local onde não haverá mais enfermidade, um local onde não haverá mais dor nem tristeza, um local onde não haverá mais divisão entre os irmãos, brigas familiares, aonde ninguém mais enfrentará o divórcio, a ruptura, a separação por causa do pecado, aonde filhos não mais se rebelarão contra seus pais, porque seremos todos finalmente purificados pela presença santíssima de Cristo, e seremos feitos à sua imagem e glória, e ali não poderemos mais pecar. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Sim, meus irmãos, mesmo desejando não pecar, eu e você ainda pecaremos. E é por isso que ele diz: se todavia alguém pecar. João é um homem pecador. João é um homem pecador. Este homem usado por Deus a escrever o texto inerrante, que é a palavra viva de Deus, ele é um homem pecador, e o Senhor sabe disso, e ele sabe disso, e o Senhor lhe convence disso. Então ele diz: sim, nós ainda pecaremos, nós não desejamos viver em pecado. Nós não buscamos a vida de pecado, nós temos ódio do pecado, nós queremos fugir do pecado, mas ainda pecaremos. Mesmo de que certos do alvo e do dia onde não haverá mais pecado, hoje ainda pecaremos. Se, todavia, é interessantíssimo, né? Se. Ele poderia dizer: se alguém pecar, mas ele diz: se todavia alguém. Por que ele usa essa repetição de termos? Por que não ir direto ao ponto? Porque João está afirmando claramente para nós que o pecado não pode ser uma escolha comum na vida da igreja. O pecado é o ponto fora da curva. A igreja do Senhor Jesus deve buscar ansiosamente clamar por santidade. Devemos desejar sermos santos como Cristo é santo. O apóstolo Paulo diz isso: sede santos. E ele, na verdade, está repetindo a fala do Senhor na sua lei, quando ele chama o seu povo. Esta é a voz de Deus ao seu povo em aliança. Ele diz: sede santos como eu sou santo. Santidade é o padrão da igreja.
Então o pecado no meio da igreja jamais pode ser aceito como algo comum, mesmo que não afirmemos doutrinariamente, mesmo que não carreguemos a teologia. Olha, podemos pecar livremente, porque temos a Jesus a quem confessamos, e confessando a Ele, somos perdoados e purificados. Não, nós não temos essa doutrina. Ele diz que a igreja de Cristo Jesus, mesmo sendo uma igreja composta daqueles que são ainda pecadores e lutam ainda, mas essa igreja precisa pleitear por santidade, não por legalismo, não por falso moralismo, não por uma expectativa externa, farisaica, de que eu não cuido do meu interior, como um verdadeiro sepulcro caiado, podre por dentro, bonito por fora, pintado, branquinho, mas em putrefação interna, e eu levanto o meu dedo para dizer: o irmão está em pecado, a igreja deve ser santa. Não, meus irmãos. Nós olhamos para o nosso próprio coração e dizemos: Senhor, eu sou parte do teu povo. Senhor, eu, sem dignidade e sem merecimento próprio, sou parte da tua igreja. Eu preciso ser santo, pois o Senhor é santo. Senhor, eu quero ser santo. Aviva o meu coração em ti. Veja, meus irmãos, o passo inicial de qualquer avivamento genuíno é a resposta dos crentes ao Senhor Jesus à pregação da palavra, em confissão de pecados, em arrependimento e profundo desejo piedoso de santidade, não piegas, né, Kelson? Não pietista. Não é uma forma de contrapor a liberalidade deste mundo com mais regras, mas é a forma de contrapor o pecado deste mundo com mais contrição, com mais quebrantamento, com mais humildade, com mais oração. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A esperança eterna de que não pequemos, a esperança vindoura, não queremos mais pecar e lutamos contra o pecado hoje, mas na igreja de Cristo, que é chamada a santidade, a pureza e a graça, se nessa igreja houver pecado, e haverá, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, o nosso advogado, que eu já afirmei aqui para a igreja que é justo, ele está em um lugar santíssimo, ele está junto ao Pai. O nosso advogado, na verdade, não está diante de um banco de réus ou de uma tribuna jurídica. O nosso advogado está entronizado acima de todos. O nosso advogado é o nosso rei. Filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Duas coisas, então. A primeira: não há quem neste mundo lhe possa resistir. Sua graça, sua bondade, seu amor, sua justiça, ao encontrarem um coração pecador, são poderosos e profundamente, totalmente e eternamente, infinitamente poderosos para transformar todo e qualquer pecador. Ou seja, meus irmãos, se nós hoje buscamos santidade em igreja, nós precisamos olhar para os que estão na impiedade e dizer: não há pecado neste mundo que não possa ser perdoado e justificado. Não há limites ao poder de Cristo. Eu sou muito
musical, eu sempre me lembro. E o hino que eu me lembro: não há impossíveis para Deus. Não há. Meu Deus tem todo o poder. Aplique isso à justiça, ao perdão, à purificação, à libertação do pecado. Não há pessoa neste mundo, o mais terrível assassino, a mais perversa prostituta, o mais engajado ateísta, o mais odioso líder de qualquer movimento que seja anticristão, todos eles podem ser purificados pelo sangue da cruz, o sangue do Cordeiro de Deus. Todos eles. Nós usamos o nome do nosso Senhor Deus em vão, de uma forma terrível, quando falamos sobre alguém desviado da igreja de Cristo, sobre um filho rebelde, sobre um irmão que está na lama do pecado, sobre alguém que caminhava bem e que agora longe está, e nós usamos o nome do Senhor teu Deus em vão, e não podemos pecar nisso, usando a expressão: este só Deus. Na vida desta pessoa, só Jesus na causa. Na verdade, na vida de qualquer um aqui, só Deus, só Jesus. Mas nós usamos essas expressões para abrir mão, para desistir, como já, tipo assim, ó, esse já está no inferno. Falemos como o apóstolo Paulo, quando diz a carta aos Coríntios, que irmãos foram excomungados da igreja de Cristo, para que pelo fogo pudessem ser salvos, para que debaixo do juízo de Deus, ainda nesta vida, possam ser purificados e salvos de seu mal. Não há impossível para Deus. O nosso advogado está no trono diante do Pai. Não há quem ele não possa justificar. Mas ao mesmo tempo, não há quem ele não possa julgar. E nós devemos ter muito cuidado. Essa palavra é muito mais para os que estão dentro do que estão fora. Porque muitas vezes, sem quer que percebamos, com toda, entre aspas, boa fé, porque não existe nada que é produzido pelo coração humano que seja boa fé, nós podemos incorrer no erro dos fariseus, dizendo: graças ao Senhor, porque não sou como aquele publicano, e acharmos que já temos vivência de igreja, conhecimento teológico, conduta de piedade o suficiente para não sermos alcançados pelo juízo de Deus. Veja, eu sempre digo isso, não estou falando sobre perder a fé. Eu estou dizendo, de repente, por aqueles que estão dentro da igreja e jamais foram alcançados por Cristo. Convencidos, jamais convertidos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, que gosta de usar essa expressão, né? Perdeu a salvação por alguns centímetros, a distância do entendimento para o coração. Ouviu a mensagem do pastor nessa noite, entendeu com clareza, mas o seu coração não foi afetado. A expressão bíblica é: as entranhas não foram afetadas, as nossas volições. Eu escuto a palavra pregada nessa noite e não há em mim qualquer desejo, qualquer impulso, qualquer inclinação de mudar, de confessar, de me arrepender, de não mais pecar, de fugir da tentação, de ser restaurado e transformado. Ah, meu irmão, minha irmã, muito cuidado. O nosso advogado é Jesus, o justo. Ele é o Rei da glória. Não há quem poderá se esconder de Jesus. Não há quem pode fugir da presença do Senhor. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo,
lá estás também. Diz o salmista no Salmo 139, diante dessa realidade, ele está assim, abismado, perdido, chocado, e ele afirma: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E a resposta é: para lugar algum. Ouçam bem, meus irmãos, nessa noite, as duas aplicações que eu vos trago. Não há quem não possa ser justificado por Cristo, mas também não há quem não possa ser punido por Ele. Que Deus tenha misericórdia dos nossos corações, pois essas palavras, meus irmãos, não são para o nosso desespero, mas para a nossa alegria. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Busquemos ao Senhor com alegria e em Cristo somente caminhemos em santidade. Soli Deo Glória.